Grandes impérios e civilizações. História visual do mundo. O nascimento da civilização. A que nos referimos ao falar de civilizações? Quais são, na nossa opinião, as características da vida civilizada? A cidade, a grande metrópole, o centro de vida de milhões de pessoas com seus grandes edifícios, suas amplas avenidas e seus monumentos públicos, suas ruas e estradas atestadas de tráfego, o transporte de sua atarefada população. A vida urbana, de uma forma ou de outra, parece querer significar a civilização tal qual conhecemos no século XX. Também estão os artefatos da vida moderna cotidiana, aos quais já não damos nenhuma importância. Estes são os sinais externos de uma vida civilizada, mas algumas das características da civilização são menos tangíveis, como a música, o teatro. As artes visuais, a pintura, a escultura, a erudição. O saber e os conhecimentos acumulados durante séculos passaram de geração em geração. Acima de tudo, a civilização significa uma forma de vida ordenada. Saber que podemos dedicar-nos a nossos assuntos sem impedimentos nem obstáculos. E todas as pessoas do mundo podem sentir-se seguras sabendo que existe uma sólida organização política e social, policiais e tribunais que velam pelo cumprimento das leis, uma organização que administra escolas e universidades, um governo que legisla e arrecada impostos para custear todo tipo de comodidades imprescindíveis. Olhando para o passado, podemos observar que por trás da civilização moderna jazem séculos de experiência e experimentos. As origens da civilização remontam a mais de 6.000 anos. São os primeiros assentamentos urbanos que surgiram como resposta às novas condições originadas pelos avanços na agricultura. No ano 5000 a.C., as aldeias agrícolas e camponesas encontravam-se perfeitamente assentadas em todo o Oriente Próximo. Mas no sul da Mesopotâmia, os agricultores se enfrentavam com um novo desafio, pois a extensa planície aluvial oferecia imensas possibilidades para a agricultura, se conseguissem dominar as águas dos grandes rios. Para controlar estas águas, era necessário um sistema de diques e de irrigação que somente podiam ser construídos e mantidos mediante um trabalho de cooperação. Para manter abertos os canais de irrigação, necessitavam uma tarefa de vigilância constante. Do contrário, se obstruiriam rapidamente, e este fato necessitava um alto grau de organização social e, finalmente, de organização política.
Desta forma, no ano 3000 a.C., no sul da Mesopotâmia, existia um bom número de cidades ou cidades incipientes. Nelas surgiu a mais antiga das civilizações conhecidas, a civilização suméria. Os sumérios se agrupavam em cidades-estado. Nesta planície, onde não existia nenhuma vantagem natural, nenhuma cidade podia exercer sua hegemonia durante muito tempo, e a preeminência passou de uma cidade a outra, antes de que toda a região fosse unificada por Sargon, um conquistador do norte que fundou uma nova capital, Akkad, no ano 2371 a.C. O império de Sargon em breve se estendeu além da Mesopotâmia até o Irã, nos Montes Zagros ao sudeste, e até a Síria e a costa mediterrânea ao oeste. Sargon foi a primeira figura semi-legendária de um conquistador poderoso, cujos sucessores reduziram a importância das velhas cidades-estado, deslocando-se para um governo mais centralizado. A queda do Império de Sargon deveu-se tanto à invasão dos homens das colinas como a tensões internas, originando um renascimento do sistema sumério de cidades-estado, onde finalmente surgiu como força dominante a cidade de Ur, com seu poderoso Iguran, cujo império se estendeu desde o Golfo Pérsico até Ingrid. Mas esta cidade caiu, cerca do ano 2000 a.C., sob a pressão dos novos invasores, os amoristas, que procediam provavelmente do leste da Síria. Entre os grandes impérios estabelecidos por eles se encontra o de Hammurabi, da Babilônia, 1800 anos antes de Cristo. Globalmente, a civilização era a resposta às necessidades e condições especiais da terra e seus cultivos. Todas as primeiras civilizações surgiram nas margens dos vales dos grandes rios. Primeiro foi a Mesopotâmia ao longo do Tigres e do Eufrates. Depois, ao longo do Nilo, o Egito Superior e Inferior foi unificado no ano 3100 a.C. por Menes, o primeiro faraó da primeira das 31 dinastias que governaram o Egito durante mais de 2500 anos. O Egito, ao contrário da Mesopotâmia, permaneceu como um país rural com pequenas cidades-mercado e poucas metrópoles. De forma que os líderes que surgiram foram os governadores de extensas regiões ao invés dos senhores das cidades-estado, e deste modo, uma única dinastia real pôde governar em todo o Vale do Nilo, desde Assuã até o Mediterrâneo. A primeira civilização do subcontinente indiano surgiu há aproximadamente 2500 anos antes de Cristo, nas margens dos afluentes do Indo, no atual Paquistão. Havia duas grandes cidades, Mohenjo-daro e Harappa, e 70 cidades menores, com um império que abarcava uma área de aproximadamente 130.000 km². Como na Mesopotâmia, a cidade do rio Indo era uma sociedade de sacerdotes, comerciantes e camponeses, e não existem provas no decorrer de sua história que surgiram reis e reinos. Esta imponente civilização durou 1000 anos, até que desapareceram sem deixar rastro há aproximadamente 1500 anos antes de Cristo. Sua existência não foi descoberta até 1925. Na China, a civilização apareceu inicialmente ao longo do rio Huanghe, ou Rio Amarelo. As pequenas comunidades agrícolas que cultivavam o solo das terraças do rio Huanghe e de seus afluentes foram conquistadas há aproximadamente 1700 anos antes de Cristo por um grupo relativamente reduzido de invasores procedentes das estepes da Ásia Interior, os Shan.
Os Shan construíram impressionantes capitais com cortes, funcionários reais e artesãos que fabricavam objetos de bronze de suprema delicadeza. Este utensílio ritual de bronze mede apenas 30 centímetros de altura. Mas a área de domínio dos Shan ainda era reduzida e a unificação da China não ocorreu até muitos séculos depois. As primeiras civilizações na Mesopotâmia, Egito, Índia e China tiveram muitos rasgos em comum. Estas características foram as que as distinguiram das primeiras comunidades agrícolas das quais nasceram. Foram estas qualidades especiais os sinais de uma vida civilizada. A primeira e mais óbvia é o nascimento das grandes cidades dos centros urbanos. Na Mesopotâmia, podemos fazer certa ideia através dos restos de Nippur, o principal centro religioso da Suméria. Agora meio coberto pelas areias do deserto, com seus templos, figuras e numerosas casas de escribas, onde foram encontradas muitas tábuas sumérias. Mas inclusive estes restos se tornam pequenos perto das ruínas da Babilônia, que na época de Nabucodonosor era uma enorme cidade com imensos templos e edifícios monumentais, e seus legendários jardins suspensos. Na Índia, as cidades do Indo, Harappa e Mohenjo-daro, cada uma delas com uma superfície de 10 ou 11 quilômetros quadrados, foram de certa forma ainda mais impressionantes. Os muros que atualmente podemos ver representam séculos de sucessivas reconstruções. Ao contrário da maioria das cidades do Oriente Próximo, foram projetadas e levantadas sobre um modelo de escultura com um elaborado sistema de esgotos cobertos e amplas ruas principais que rodeavam grandes quarteirões de casas. As primeiras cidades caracterizam-se por seus edifícios monumentais. Esta reconstrução do figurativo de Ur nos mostra a magnitude que teve anteriormente este templo. No Egito, seus maiores monumentos são as pirâmides, tumbas gigantescas que acolheram os corpos dos reis deuses, com todas suas riquezas à espera da vida no além. A mais antiga, a do rei Joseph, é a enorme pirâmide escalonada em Saqqara, construída no ano 2650 a.C. A maior, a do faraó Khufu, ou Khéops, se encontra em Sifet e se levanta sobre 5,5 hectares com uma altura de quase 150 metros. Foi construída com uma série de enormes blocos de pedra cada, pesando cada um cerca de 2,5 toneladas. Para sua construção foram necessários mais de 2 milhões destes blocos. A monumental arquitetura tinha por finalidade impressionar, marcar a profunda linha divisória entre as hierarquias dominantes e as pessoas comuns, e impor e exaltar o caráter divino dos governantes. A aparição de uma acentuada diferenciação de classes é outra das características básicas das civilizações mais antigas e de todas as posteriores. A riqueza estava concentrada nas mãos de uma nova elite. Primeiro nos sacerdotes, depois, à medida que os palácios começaram a rivalizar com os templos, nos reis, soldados e burocratas, como pode ser facilmente comprovado no famoso estandarte de Ur, que data aproximadamente do ano 2600 a.C. Além disso, a maior complexidade da vida cidadã ajudou inevitavelmente a especialização. Apareceram artesãos que realizaram objetos de grande beleza, que já não eram simplesmente de utilidade, e algumas joias de elevada qualidade artística, como esta coroa ou diadema egípcia.
A primeira classe que ficou isenta de outras obrigações foi a sacerdotal, que realizava cerimônias mágicas para aplacar os deuses, controlar as enchentes dos rios e assegurar boas colheitas. Por estas obrigações ocupou um lugar de destaque nas sociedades antigas. Foram os sacerdotes e no Egito os reis quem proporcionaram um estímulo original aos artesãos, cujas primeiras encomendas foram destinadas aos templos. Mas muitas das artes e ofícios dependiam das matérias-primas provenientes do exterior, surgindo como consequência comerciantes profissionais que são especificamente mencionados nas antigas contas do Templo da Agar, por volta do ano 2350 a.C. Na Mesopotâmia e na Índia, as cidades dispunham de bairros reservados para artesãos e comerciantes. Um dos passos mais decisivos da evolução da civilização foi o desenvolvimento da escritura. Os sacerdotes da Suméria, como custódios das vastas propriedades, deviam administrar as terras do templo, pelo qual necessitavam levar um registro de contas, e este fato originou a invenção da escritura. A inscrição mais antiga data de épocas anteriores ao ano 3000 a.C. Foi feita em tábuas de argila. Os funcionários do templo pegavam um pedaço de argila, como nesta demonstração, aplainavam-na e com um bambu desenhavam sobre a argila. A primeira escritura se efetuou em forma de imagens simplificadas, desenhos de peixes, de vacas ou de flechas, que se conhecem como pictografias. As primeiras imagens foram reduzidas gradualmente a formas convencionais realizadas com traçados em forma de cunha, que se conhecem como escritura cuneiforme. Deste modo, no ano 2000 a.C., a representação de uma vaca, de um peixe ou de uma flecha converteu-se num símbolo uniforme, onde já não se podia reconhecer a imagem original. A escritura, em sua origem, foi um simples instrumento da administração e as mais antigas inscrições se referem totalmente a matérias de tipo comercial. Mas o valor da escritura para outros propósitos foi rapidamente reconhecida em épocas anteriores ao ano 2000 a.C. e se utilizava para comunicações através de carta e para registrar muitas outras formas de atividades humanas, como orações, hinos, leis, documentos históricos e composições literárias. A ideia da escritura pictográfica se difundiu rapidamente desde as cidades-estado da Suméria até a Índia, passando pelo Irã, e de Creta de Minos, passando pelo Egito, onde foram descobertas centenas de tábuas com dois tipos de escrituras que se conhecem como linear A e linear B. A invenção da escritura foi fundamental para o desenvolvimento das civilizações posteriores. E embora tenha evoluído numa gama completa de símbolos diferentes, atualmente é impossível imaginar uma sociedade sem a palavra escrita. Em toda a sociedade civilizada, toda criança deve aprender a ler e escrever, pois a alfabetização é um requisito essencial para converter-se num membro com pleno direito da comunidade. Mas a escritura não foi a única descoberta destacada dos sacerdotes sumérios. Igualmente importante foi a medição do tempo e a invenção do calendário. Dos sumérios, herdamos a divisão do minuto em 60 segundos, a hora em 60 minutos e o dia em 24 horas. E do Egito, herdamos o calendário básico de 365 dias por ano. Tudo isto exigia uma preparação matemática avançada que também era necessária para a administração ordinária da terra.
Os sumérios e os babilônios unificaram os pesos e medidas e começaram a desenvolver as regras e fórmulas apropriadas. Na época de Hammurabi, os funcionários do templo tinham inventado as fórmulas de multiplicar, aprenderam as operações com números quebrados e eram capazes de resolver raízes quadradas. Colocaram os alicerces das matemáticas e da geometria moderna. A Europa, nesta época, ficou muito atrasada. Ainda era uma época de agricultores e de aldeias dispersas. Na ilha de Creta, no próprio limite da Europa, surgiu uma nova civilização por volta do ano 2000 a.C. Mas esta civilização, denominada minoica pelo legendário Minos, rei de Cnossos, se desenvolveu na sombra das antigas civilizações do Oriente Próximo, sendo mais considerada como civilização oriental do que como civilização europeia. A primeira civilização americana apareceu muito mais tarde, cerca do ano 1000 a.C. Os índios americanos permaneceram isolados de seus contemporâneos do Velho Mundo, e as primeiras civilizações de Mesoamérica e dos Andes Centrais não devem nada às ideias introduzidas pelos colonizadores. Os anos que vão desde o 3000 ao 2000 a.C. constituem um marco decisivo na história humana. O crescimento das primeiras grandes cidades com sua arquitetura monumental marca o nascimento de uma nova era. Mas a civilização não se mede simplesmente pelo tamanho de suas cidades ou do esplendor de seus monumentos. A escritura, a matemática, o calendário são testemunhas de uma grande explosão de criatividade. Além disso, também está o arado conduzido por bois, amplamente utilizado na Mesopotâmia e no Egito por volta do ano 3000 a.C., que em breve se difundiria na Índia e na China. A roda, e com a roda o carro, e o domínio dos complexos procedimentos químicos que conduz à metalurgia. Estes descobrimentos jamais se perderiam, mas não foram conseguidos facilmente. O grande avanço da civilização beneficiou muito mais a poucos que a muitos. As cidades-estado e os impérios trouxeram consigo a dependência política e a ascensão das oligarquias dominantes. A democracia, como conhecemos atualmente, como o governo pela população e para a população, era desconhecida inclusive como ideal até o desenvolvimento das cidades gregas no século V a.C. Este foi o preço pago pelos descobrimentos. A grande dicotomia que jaz no coração das civilizações antes e agora formam parte da herança a qual ainda hoje nos aferramos. E quando olhamos para trás para contemplar as origens da civilização, nunca deveríamos esquecer-nos de seu custo humano.